nessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Fui escolhido por ti, fui separado para ti.
a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Escolhido, vencedor, improvável, escolhido, vencedor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor.
início eras a palavra, com Deus Altíssimo. o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é,
Jesus, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Deus, por sua graça, por sua misericórdia, tem nos conduzido nesta noite, nesse exercício espiritual, em louvor e adoração ao nome dEle, pois a tua palavra diz que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero fazer a leitura do Salmo 96. Você em casa que nos acompanham pela live, via Facebook da igreja, quiser nos acompanhar com a leitura do Salmo 96, farei a leitura de todo este salmo, salmo de número 96. Nos diz assim, então, a inerrante palavra do Senhor, nosso bom Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O salmista, ele nos convida nesse salmo para não apenas cantar, como nós temos feito nesta noite, louvores ao Senhor, mas também adorar ao Senhor, bendizer o nome dEle e anunciar entre as nações a sua glória por meio da pregação do Evangelho. Então, todos os homens nesta noite são convidados a adorar o Senhor. No entanto, nem todos vão corresponder a esse chamado. No entanto, nós entendemos que pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para corresponder com esse chamado. E nesta noite, você que nos acompanha também pela live, você também é convidado a adorar esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas. Tributar ao Senhor honra, glória, força e majestade. Eu quero ainda convidar você a orar conosco nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai amado, bendito seja o Senhor para todo sempre. Deus em cuja presença nós nos encontramos nesta noite. Deus altíssimo, Deus santo, glorioso Senhor, o Senhor que reina todo o universo, toda a sua criação, ó Deus, está debaixo do governo do Senhor, mas o Senhor não apenas governa, ó Deus, mas o Senhor também, ó Deus, dá a providência diária para os que são seus. O Senhor, Deus, proclama a Tua palavra todos os dias para que o homem, ó Deus, se arrependa dos seus pecados, para que ele se volte para o Senhor, para que então com o coração regenerado, transformado, possa adorar o Senhor, porque o Senhor só recebe a adoração do homem se ele for regenerado, se ele tiver um mediador entre Deus e ele, e esse mediador é Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para nos salvar. E nesta noite, diante do Senhor, ó Deus, nós queremos sim oferecer ao Senhor um tributo, ó Deus, sim oferecer ao Pai os nossos cânticos, ó Deus, como louvores, ó Deus, as nossas orações ao Senhor, ó Deus, oferecer ao Senhor, Deus, a nossa oferta,
e que ela seja suave, ó Deus, e que ela seja agradável às tuas narinas, Pai amado, porque é impossível, ó Deus, o homem chegar diante do Senhor, ó Pai, e não reconhecer a glória do Senhor, a majestade do Senhor, a santidade do Senhor, e render graças ao Senhor. Então, Deus, é com esse espírito de adorador que nós estamos diante do Senhor e queremos continuar, ó Deus, louvando o Senhor e nos preparar para ouvir, ó Deus, a voz do Senhor que, ó Deus, rompe, ó Deus, como trovão, a voz do Senhor que vem como relâmpago, como vento, ó Deus, como sopro, como sol que raia o dia, ó Deus, dissipando as trevas com meio da luz. Então, ó Deus, prepara o nosso coração, ó Deus, para ouvir a gloriosa palavra do Senhor nesta noite. É no nome de Cristo Jesus e com perdão dos nossos pecados que nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Ainda vamos louvar o Senhor com o hino de número 164 do nosso cenário. Você é convidado a louvar conosco nesta noite. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 29. Farei a exposição desse Salmo nesta noite. Você possa abrir sua Bíblia. Você que está em casa pode nos acompanhar, lendo a palavra de Deus ou ouvindo-a, a mesma. Salmo de número 29.
Diz assim, então, a inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o cedro despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Palavra da salvação para nós nesta noite, para todos aqueles que nos acompanham por meio da internet, via Facebook. Meu irmão, ouvinte da palavra de Deus, qual seria, então, a sua reação diante de uma tempestade, diante de um dia em que o tempo está extremamente fechado, em que as nuvens densas, negras, escuras no céu? Qual é a sua reação? Algumas pessoas têm medo, algumas pessoas não saem de casa, a depender da região. Qual seria a sua reação diante de um dia extremamente escuro, em que aparentemente você se deparará com uma tempestade? Para Davi, as tempestades eram, na verdade, manifestação do poder de Deus e também da sua glória. E este salmo, nesse salmo, ele era entoado com alguns momentos em especiais para os judeus, nos dias, por exemplo, das batalhas em que eles enfrentavam os seus inimigos, também nas festas dos tabernáculos, em momentos como festa do ano, também conhecido como a festa, e também no Pentecostes. Então, alguns comentaristas vão discordar do contexto que esse salmo foi escrito. Alguns vão dizer que a circunstância que Davi escreveu esse salmo, ele foi contemplando uma tempestade, olhando para um momento na qual se deparava com uma tempestade, e nessa tempestade ele pôde também contemplar a glória de Deus. No meio dessa tempestade, ele viu o poder de Deus se manifestando ali, então ele comparou com o poder de Deus. Já a intenção dele, nesse salmo, quando ele escreve, então, o salmista, é de mostrar que Deus é quem tem o controle de todas as tempestades. Na verdade, tudo está no comando de Deus. Ele diz que até os deuses, e aí você vai entender que deuses, nesse contexto, não é o Deus verdadeiro, mas os deuses os quais as nações pagãs adoravam. Então, o salmista diz que até os deuses falsos, eles estão sob o controle de Deus. Por exemplo, um dos falsos deuses adorados no Antigo Testamento era o deus Baal, um deus fenício, conhecido como o deus da tempestade, Baal Haddad. Esse deus em especial era conhecido como o deus da tempestade, o deus da fertilidade. Então, nesse salmo, o salmista Davi deixa claro que Deus, ele tem o controle não só das tempestades, ele tem o controle dos terremotos, ele é o único Deus verdadeiro, e esse único Deus, somente ele é capaz de gerar a vida. Não apenas de gerar vida, ele não apenas gera, mas ele sustenta, ele mantém. E nem há um outro
Deus ou qualquer outra coisa pode então gerar vida, somente Deus. Então, o salmista ele vê então a força de Deus, ele vê a glória de Deus, e ele nos descreve isso através dos seus atributos. Deus tem atributos comunicáveis, que ele comunica para nós, mas ele tem atributos incomunicáveis, que somente ele tem. E é interessante, quando nós olhamos para esse salmo, a nossa tradução em português, ela, em algum momento, ela não nos ajuda, porque a tradução Filho de Deus aqui, como aparece na tradução, a revista atualizada, para nós, ela traz alguma dificuldade, porque lá no hebraico, no original, a tradução, literalmente, ela é Filho dos Deuses. E a palavra que aparece para Deus, no hebraico, Elohim, ela tanto pode ser Deus como Deus, dependendo do verbo que está entrelaçado a ela. E nesse contexto aqui, nós descobrimos quando é Deus, o Senhor, quando, em alguns textos, aparece em caixa alta. Mas veja, aqui nesse texto, todas elas aparecem em caixa alta. Aparece a palavra Adonai. Então, no texto português fica difícil. Calvino, quando traduz esse texto, o grande reformador do século XVI, ele traduz para os filhos dos poderosos. É a mesma tradução que a linguagem portuguesa moderna traz, como para todos os deuses. Mas, no entanto, isso aqui não é o nosso foco, isso aqui não é muito importante para nós. É interessante vermos que nós devemos nos ater ao contexto e ao propósito que o salmista escreve esse salmo. Então, o salmista ele estava aqui contrastando a glória de Deus, ou seja, ele estava dizendo, ao mesmo ponto que ele faz esse contraste, mostrando a glória de Deus, o poder de Deus, ele mostra que os pagãos, aqueles que devotam a sua vida, a sua fé aos deuses, eles estão perdidos, são uma adoração falsa a um Deus que nada pode fazer. Porque esses deuses, na verdade, não passavam de meras invenções humanas. É exatamente essa ideia dos deuses que os homens têm em mente hoje. O homem, então, ele não quer se submeter, eu digo ao homem nos dias de hoje. Ele não quer se submeter a esse Deus glorioso, majestoso, que por meio da sua palavra nos mostra como nós devemos nos comportar por causa da sua glória. Então, como ele não quer se submeter a esse Deus, então ele cria um Deus falso para ele poder manipular. Então ele tem o seu altar, ele vira, ele pede, ele agradece, ele paga, ele fica com raiva, ele esquece dele. Então essa é a relação que o homem pagão tem com os seus falsos deuses, porque ele cria esse Deus, não apenas a ideia na sua mente de ter um Deus, mas de fato ele tem um altar, ele tem um posto ídolo que ele entende que é Deus. Que ele entende que ele pode chegar a Deus por ele, que ele pode pedir a Deus, porque ele pode manipular. É exatamente essa ideia aqui que o salmista está dizendo, considerando esse fato dos pagãos estarem adorando este Deus, a ideia é que essas divindades nada pode fazer por eles. Por quê? Porque elas são falsas. E eles serão, então, julgados literalmente. Então, diante disso, Calvino, ele traduz como filhos dos poderosos. Então, nós vamos chegar à conclusão de que Davi, aqui nesse texto, está intimando esses reis arrogantes, esses que governam essas nações, que declaravam filhos dos deuses, esses que são poderosos, eles então chamavam para que eles se curvassem diante de um único Deus. O Deus verdadeiro, aquele que de fato, sim, pode dar vida. Então, ele vai dizer, tributai ao Senhor. Aqueles que no alto de sua arrogância, exige que o povo lhes pagassem tributos, agora eram intimados a se apresentarem diante de Deus e agora renderem-lhe glória e força. A riqueza, meus irmãos, de Deus, ela não é medida pelo ouro, não é medida pela prata ou pela quantidade de bens que o indivíduo possa ter. Era muito comum nos reis daquela época eles manifestaram o seu poder pela sua riqueza. Mas a ideia aqui da glória de Deus, do poder de Deus se manifestar, não era nessas riquezas terrenas, mas sim no seu poder, na força que ele tem. Enquanto os reis desse mundo não têm a sua glória medida pelas suas riquezas
Deus tem sua riqueza medida por sua glória. Mas o que é a glória de Deus? Nós ouvimos muito, é comum, nós ouvimos das pessoas no nosso meio, na cristandade, no meio de nós, evangélico, cristão, eu não sei como é que você se identifica. Se você se identifica como crente, como evangélico, como gospel, como reformado, como protestante, eu não sei. Mas nós ouvimos muito. Mas o próximo versículo que nós vamos ler, ele nos esclarece e ele vai nos responder essa pergunta. Sim, a glória de Deus está intimamente ligada com o seu nome, por isso a glória que lhe devia ser tributada era a glória devida ao seu nome. No versículo 2, o salmista, então, ele nos diz isso. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Veja que nesse salmo, nos seus 11 versículos, o nome pactual de Deus, Adonai, o nome Senhor, ele aparece não menos do que 18 vezes nesse texto. O Deus cuja glória e a sua riqueza, e cujo nome, meus irmãos, é digno de toda reverência, esse é o Deus verdadeiro, que diante dele nós estamos, e que esse Deus, ele é um Deus que é poderoso, e que todos os homens, em toda a face da terra, devem reconhecer ele, dobrando os seus joelhos. Todo joelho confessará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. A ideia, meus irmãos, de tributo aqui, deixa claro que Deus, ele é dono de tudo. Por isso nós devemos adorar. Muitas vezes a ideia de tributo é a ideia de pagar. Vem ensinamento do indivíduo que ele não vai para uma igreja, que ele não lê a Bíblia, porque ele tem que dar dízimo, tem que dar oferta, achando que Deus, nós estamos pagando alguma coisa a Deus, como se nós pudéssemos fazer isso. Como? Louco, porque tudo é do Senhor, tudo vem dele, das tuas próprias mãos, estudamos, como diz o apóstolo Paulo. Então Davi tem em mente aqui o santuário terreno do Senhor. E ele está aqui nesse momento, ele está olhando para a ideia do tabernáculo que foi construído por Moisés, daquele lugar que Deus chamou o povo, para que o povo se reunisse, que aquele tabernáculo ele apontava para o templo, que quando o templo foi construído, a glória do Senhor encheu aquele templo, que aquele templo apontava para Cristo. É interessante percebermos isso, meus irmãos, que Davi então almejava estar na casa do Senhor, na casa de Adonai, para ali contemplar a beleza do Senhor, como o Senhor é lindo. Então veja só, meus irmãos, a glória do Senhor, ela se manifesta através da sua palavra, através dos seus decretos, através dos seus atributos. É interessante ver que muitos reis em Israel foram comprados, foram enganados. Muitos aceitaram suborno, mas tem outro rei chamado Balaão, quando aceitou suborno de Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Por 3 vezes ele tentou amaldiçoar aquela nação, mas todas as vezes ele fracassou, pois não podia, meus irmãos, amaldiçoar o povo a quem Deus havia abençoado. Coisa muito importante para nós. Nós não cremos nessa maldição hereditária. Algumas pessoas viviam atormentadas com essa ideia de que um parente tinha uma coisa e o filho nasceu, então ele herdou a maldição do pai, como se fosse passando de um pai para o outro. É mais importante você saber que os filhos de Deus são abençoados por Deus. Na 3ª vez que ele tentou amaldiçoar Israel, ao ver as 12 tribos acampadas ao redor do tabernáculo de Deus, o Espírito Santo de Deus veio sobre Balaão, e ele não, constatando a beleza daquela cena na qual Deus manifestava a sua glória sobre o tabernáculo, então ele disse, de acordo com Números 24, 3, 5, a palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos, que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas,
ó Israel. Balaão via a beleza de Deus sobre o seu povo. Ou seja, a glória, meus irmãos, de Deus sobre o povo está dando sentido. Isso sim, particularmente, isso acontece no culto ao Senhor. Ou seja, o povo de Deus se reúne, porque no culto há uma ordenação do próprio Deus, há um chamado para que o povo então se reúna solenemente, há uma ordenação, independentemente dos aparatos, independentemente dos elementos, melhor dizendo, das circunstâncias, mas sim dos elementos que o próprio Deus dá assim na sua palavra. Essa é a beleza de Deus. Nós podemos então contemplar a beleza de Deus, a glória de Deus, quando é manifestado no meio do seu povo, nos seus atributos de graça, particularmente no culto ao Senhor. É por isso que Deus tirou Israel do Egito, dizendo: Faraó, deixe meu povo e cultuar. Eles precisam ir ao deserto, eles precisam sacrificar, eles vão adorar o Deus verdadeiro. Deixe o meu povo. Da mesma forma, Deus levou Israel para o cativeiro babilônico por causa do desprezo do culto ao Senhor. Mas quando o Senhor restaura Israel, quando Ele traz então o remanescente fiel para Jerusalém, a prioridade era restaurar a casa do Senhor, reconstruir as ruínas, para que então o culto pudesse ser praticado, para que a vida cultica do povo tivesse então continuidade. No mesmo contexto de hoje, nós precisamos clamar ao Senhor. Quando muitas vezes nós somos impedidos de cultuar a Deus, o povo, a santa convocação solene não pode acontecer. Nós pedimos então clamar ao céu e dizer: Senhor Deus, como o Senhor permitiu que Israel saísse do Egito e fosse adorar o Senhor no deserto. Ó Deus, assim como o Senhor trouxe Israel do cativeiro babilônico, ó Deus, nós queremos cultuar o Senhor. Nós bem sabemos, meus irmãos, que Deus está presente no meio de nós nesta noite, mesmo sendo o dia do Senhor. Mas o prazer de Deus é ver o seu povo congregado, o seu povo reunido, para que então a glória de Deus seja manifestada e o povo de Deus possa ver então a sua beleza, a sua glória manifestada. Todos os seres viventes, poderosos e fracos, nobres, pobres, independentemente da sua classe social, anjos e demônios, todos devem tributos à glória de Deus. Por mais que os anjos caídos não rendem, por mais que eles não submetam, mas eles devem. Felizes são aqueles que atenderam ao chamado de Cristo hoje, nesta vida, não esperando o pós-além, não esperando ainda, não, eu vou ver o que é que tem no outro lado. Não faça isso, louco. É hoje mesmo o seu encontro com o Senhor. Ele te chama para você então adorar Ele, dar a devida glória ao nome do Senhor. Pois na eternidade, se você der essa adoração hoje em vida, você vai continuar dando na eternidade. Isso na presença do Deus Todo-Poderoso. Logicamente, se você estiver na glória eterna. Veja que o salmista, do verso 3 em diante, ele vai dizer que nós podemos descobrir então a força que vem do Senhor. Ele vai dizer: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. E aí então agora ele vai discorrendo então, através dos atributos de Deus, a força de Deus. Meus irmãos, quando se quer medir uma força física, independentemente do contexto que você esteja, ou da pessoa que você esteja tentando medir o parâmetro da força, você certamente irá usar a força bruta, ou seja, o seu músculo. Então você vai então ali colocar todas as suas forças para tentar medir quem tem mais força. Então, a depender da força da pessoa, logicamente, você vai saber se você vai ter força para derrotar essa pessoa ou não. Ou seja, no contexto social que nós vivemos hoje, há uma grande disputa, uma queda de braço, digamos assim, por causa do status social. Então, o que é isso? Significa que as pessoas, então, eles entram nesse ringue, nessa luta, disputando, então, se eles são bem vistos na sociedade, a depender de como ele se veste, do emprego, ou não sei, do que ele ocupa um cargo. Mas aqui Davi, ele toma como parâmetro, não essa disputa social, mas aqui ele usa como parâmetro a força do Senhor.
E isso é algo incomum, ou seja, a voz do Senhor. É interessante que isso aparece aqui, há um substantivo da palavra voz, ela aparece 7 vezes nesse salmo. Davi não somente está retomando aqui, ou seja, a ideia da criação do universo, mostrando que Deus criou todas as coisas, como ele surgiu, ele vai dizer que tudo isso foi pela palavra do Senhor, ou seja, pela palavra do poder. Essa mesma ideia está lá no livro do autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 2. É interessante, irmãos, ver que também Davi, então, melhor dizendo, Davi dá uma ênfase aqui, nesse contraste colocando lado a lado a idolatria dos pagãos, pois quanto esses vão afirmando, vão se apegando a esses deuses que são criados no mundo por mãos de homem, Davi deixa claro que o Senhor deu, que há um só Deus verdadeiro, mas enquanto essas pessoas estão se apegando a estes deuses falsos, Davi está dizendo que Deus Todo-Poderoso, ele vê. Então, a ênfase aqui, que o salmista dá a partir do versículo 3, é de fato na força do Senhor. E onde está essa força? O texto vai dizer que é na palavra de Deus. Muitas pessoas desprezam a palavra de Deus, achando que os crentes são muito bobos, porque eles creem nessa mitologia, né, de Adão e Eva. Nós vemos aí algumas religiões dizendo que, então, Adão e Eva são pessoas mitológicas, que eles não existiram. Então, se Adão e Eva não existiram, então não tem pecado. Se não tem pecado, para que se arrepender? De quê? Logo, se não tem pecado, não tem céu, nem tem inferno. Veja que esse é o raciocínio lógico, por mais, irmãos, que eles não digam isso, mas é exatamente isso que no fundo eles creem no coração deles. Mas essas pessoas são hipócritas. Por quê? Porque elas têm as suas religiões, elas vão para as suas festas, elas defendem as suas religiões, elas propagam a sua religião, elas pregam. Mas a cena a qual o salmista aqui descreve nesse versículo para nós é de uma terrível tempestade seguida de um terrível terremoto. Veja, lembra que eu comecei na minha introdução trazendo à memória de vocês como vocês reagiriam de repente de um dia como uma tempestade, de um terremoto. O que você faria? Você procuraria uma caverna? Você se esconderia? O que você faria? Então, Davi, ele remonta aqui essa cena para nós. E é interessante ficarmos atentos aqui, porque essa cena de tempestade seguida de um terremoto, Calvino lembra muito bem como aqui o salmista tem o objetivo de mostrar, meus irmãos, que por sua arrogância, pela forma como eles zombavam de Deus, o Deus, o qual somente é poderoso, que tem a voz para acalmar as tempestades, mas esse Deus também ele tem a voz para destruí-los. Essa é a ideia, a visão que Calvino tem quando interpreta esse texto. Então ele vai dizer que tais ímpios, ou seja, tais pessoas, fiquem atentos. Não só isso, mas abandonem a sua arrogância, como eu falei outrora. Eles dizem que o Éden é um mito, dizem que não há pecado. Mas o salmista, então, nos diz que o Senhor faz lembrar que eles devem abandonar essa postura e se prostrarem diante de Deus, para então receberem de Deus a misericórdia. E, logicamente, estou me referindo ao perdão. Estou me referindo à graça salvadora. Então, olhando para o horizonte, Davi, então, vê as nuvens, vê aquela tempestade se formando, densas, escura, e então ele vê os trovões, o relâmpago, como se o céu fosse se abrir. Talvez você já tenha se deparado com um fenômeno da natureza assim, um dia em que você vê trovões e chuva. Então, para qualquer pessoa ver uma cena dessa, vê como um dia terrível, vê como um dia em que há destruição. Mas, para aquele que teme ao Senhor Deus, esta cena ela causa admiração. Ela causa admiração por causa da grandeza de Deus, por causa da forma como Ele se manifesta, dizendo: eu sou o Senhor da criação, eu governo o tempo, o espaço, todas as coisas. Os trovões são o som da voz de Deus, e assim troveja o Deus da glória, aquele que está acima da tempestade, aquele que também, cuja voz é cheia de majestade, de glória. Mas a tempestade agora, ela se desloca para o interior do continente. Essa é exatamente a ideia que Davi tem na sua mente quando ele se depara com esse texto, meus irmãos. Eu não sei, de repente você tenha
observado que, por mais que um dia de tempestade traga medo, traga pavor para as pessoas, nós devemos entender também que a tempestade, os dias chuvosos, eles trazem também alegrias, traz coisas boas para nós. Mas Davi está dizendo que a glória de Deus vai trovejar, mas a tempestade, ela não é permanente, ela vai se deslocar para onde? O texto vai dizer, ela vai dizer que em direção para o norte, em direção para o Líbano. Ou seja, o texto vai dizer, os oponentes, quando ele diz no texto, os cedros do Líbano, cuja formosura aquele se tornava sem emblemas de força, de estabilidade, de grandeza, de poder. Mas ele vai dizer, a voz do Senhor vai despedaçar tudo isso aí. Essa tempestade, ela não vai ficar sobre o povo de Deus, ela vai então se deslocar para o Líbano. E é exatamente essa ideia. Mas onde essa tempestade chegou? Onde essa tempestade vai? O texto vai dizer no Líbano, o texto vai dizer também no Sirion, no Monte Hermon, quando está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 9. Então foram abalados por um terrível terremoto que estendeu até o deserto de Cádiz. Essa ideia, a compreensão, ou seja, o salmista ele faz a pergunta, mas o próprio texto também traz a resposta. E veja então que o salmista está dizendo que quando a tempestade de Deus, a tempestade que Deus trouxera do mar, subiu a cordilheira, foi como se, ele vai usar a expressão, uma figura de linguagem, como um bezerro novo que sai do curral, em uma manada de boi selvagem pulando. Antes o som da voz do Senhor Deus, que pertence ao Senhor Deus que é potente, que fez não apenas os dois montes, o Líbano, o Sirion também, ele fez as cordilheiras, ele fez as costas do campo, ele fez todas as coisas, ele fez os bosques, ou seja, essa tempestade, ela está orquestrada pelo próprio Deus. É como a voz do Senhor vem nesse local. Então as pessoas vão ouvir aquela tempestade, então elas vão procurar um abrigo. É interessante ver, meus irmãos, que esse abrigo ele está tão somente na glória do Senhor. E esse abrigo, particularmente para o povo de Deus, se refere ao templo. É exatamente essa figura que o salmista tem em mente. Ou seja, no seu templo, ali o povo reuniu, ali o povo vai se reunir para glorificar o seu nome. Essa é a ideia que o salmista traz, então, no versículo 9. A voz do Senhor cria as costas e desnuda os bosques e o som, e no seu templo tudo diz glória. Ou seja, é lá no lugar onde os homens vão estar. João Calvino, quando ele olha para esse texto, ele vai dizer que pior que irracional e monstruoso imaginar que os homens não se deixem comover pela voz de Deus, quando ela exerce influência sobre todas as coisas, inclusive até as bestas selvagens. Ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas. É interessante ver que o homem, ele se torna uma pessoa ingrata. Ele se torna uma pessoa ingrata quando ele não reconhece a providência de Deus no governo para sustentar, mesmo ele sendo uma pessoa ímpio, mesmo ele sendo uma pessoa que ainda não reconhece os atributos de Deus, a grandeza de Deus, ele está debaixo da proteção de Deus. Aquilo que nós chamamos da graça comum. Mas o Senhor está dizendo que um dia esses arrogantes, eles são chamados a prestar contas diante do Senhor. E naquele dia, eles irão sentir a força desse terremoto. Eles então irão sentir o poder da palavra do Senhor, quando o Senhor irá dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas para aqueles que têm a certeza do Deus soberano, que tem o controle de tudo, que é um Deus absoluto, que é um Deus glorioso, ele vai dizer: esse Deus, ele presidirá todas as coisas. O dilúvio, a chuva, as tempestades, os ventos, tudo está na mão do Senhor. Irmão, que grande privilégio é para a igreja do Senhor ver a manifestação da glória de Deus. Nós não precisamos ver Deus, a manifestação de Deus, como os nossos pais do passado viram. Quando Moisés subiu ao monte, quando aquele monte fumegava, quando Deus manifestou por teofanias, quando Moisés viu a sarça, nós não precisamos crer. Nós não precisamos ver para crer, melhor dizendo, mas nós sabemos que Deus se manifesta no meio do seu povo.
em glória e em poder. Por quê? Porque Ele é Rei poderoso. Porque a igreja de Cristo, ela é gloriosa, ela é impactada com o poder do Senhor, com a força do Senhor, porque ela está presente, essa força e esse poder está presente na palavra, ou seja, na voz do Senhor. Então nós ouvimos a voz de Deus. Quando Deus fala por meio da sua palavra, Deus também pela sua palavra traz paz para os nossos corações. Quando nós vemos esses dias densos de trovões, de relâmpagos, de dias de temporais difíceis na nossa vida, nós ouvimos a voz de Deus nesse trovão, dizendo: aquietai-vos, sossegai, eu sou Deus que cuido de vocês. Isso é impressionante, irmãos, termos essa ideia de que Deus se manifesta dessa forma. Não precisa necessariamente de um terremoto avassalador, não precisa necessariamente o chão se abrir aqui para nós vermos a glória de Deus, porque nós sabemos que Ele é capaz de fazer isso. Nós não duvidamos dEle, mas nós só cremos que Ele se manifesta no poder da sua palavra. Mas é justamente isso que precisamos ter em mente. Ou seja, que a presença de Deus enche o nosso coração como de paz. E aqui paz é a ausência, não é naturalmente dizendo a ausência de problemas. Ter paz não significa que eu não vou ter problemas, que eu não vou administrar a dificuldade da minha vida, não é isso. Significa, meus irmãos, que as tribulações dessa vida, independente da circunstância, Deus, Ele me dará conforto, Ele me dará como forças para que eu possa administrar as situações adversas na minha vida. Isso é paz, é não ficar desesperado, é não entregar a minha vida ao choro, é não ficar achando que tudo vai se acabar, que vai ser o fim. Não é o fim, mesmo se for o fim de tudo, isso seria um dia glorioso para nós. Nós vemos aí cristãos atormentados com os últimos acontecimentos. Por último, agora nós vimos que a pauta é os gafanhotos que apareceram na Argentina, as nuvens. Então, o que hoje mesmo eu estava lendo o pessoal citando os textos do Antigo Testamento, achando que está se cumprindo literalmente aquilo. Então, meus irmãos, imagine quando chegará tempos difíceis, se assim Deus permitir, de perseguição maiores à igreja. Como essa igreja irá se comportar? Deus já falou na sua palavra como Ele cuida da sua igreja. Ele já falou como quer que a sua igreja se mantenha, a postura da igreja. Mas então, uma nuvem de gafanhoto que aparece. O povo começa a se desesperar, dizendo que é o fim dos tempos. Que Cristo está voltando. Há 2000 anos atrás, nós já ouvimos isso aí. Cristo está voltando. Para os apóstolos, aquilo era iminentemente, logo em seguida. Mas não foi. Nós não sabemos quando vai ser o dia. No entanto, nós devemos nos apegar à palavra do Senhor e crer nas profecias que estão aqui. Aquelas que já se cumpriram, não se cumprirão mais. Porque Deus já falou na sua palavra. Nós precisamos então entender que a forma como o nosso coração se comporta, como a nossa vida está diante do Senhor, é uma resposta para tudo isso que está acontecendo. Veja que o salmista usou então uma linguagem de trovão, de relâmpago. Eu poderia dizer: veja, uma nuvem de gafanhoto está se aproximando aí. Quantas pessoas na rede social, crentes, desesperado, os gafanhotos vão invadir, é o cumprimento da palavra de Deus. Precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos entender, se Deus mandar uma nuvem de gafanhoto, Ele mandou. Se foi assim que Ele quis, A pergunta é, se isso é um fenômeno da natureza, se isso é um desequilíbrio causado pelo pecado do homem na natureza, ou se é Deus mesmo que está fazendo isso. No fundo, nós sabemos que, pelo fato de que Deus tem o controle de todas as coisas, é Deus. Mas, diante dessas circunstâncias, como você se comporta quando você vê a voz do Senhor nas tempestades, nos terremotos? Quando você vê, então, imagine se você visse outra coisa pior do que a nuvem de gafanhoto, como você se comportaria diante dessa dificuldade? O seu coração, como ele reage ao ouvir a potente e extraordinária voz do Senhor? Você entende ou você despreza a voz de Deus? Seu coração
ele se aquieta, porque ele está cheio do temor de Deus. Aí eu diria para você, confie no Deus que é todo-poderoso, que somente com a sua voz faz tudo o que lhe apraz. Seu coração tem desfrutado do privilégio, meu irmão, de louvar o único e verdadeiro Deus? Essa é uma pergunta que você deve responder para você mesmo, em particular para você. Você tem desfrutado da certeza de que a sua vida está muito bem guardada e dirigida por este único Deus eterno e soberano? Você tem recebido paz, você tem recebido força que emanam, ou seja, que vêm de Deus? Outra pergunta para você mesmo, respondendo essa noite: como está o seu relacionamento com Deus? E aí eu concluo dizendo: aqueles que contemplam Deus nas tempestades da vida sempre serão agraciados com a sua glória e força. E o último versículo deste texto nos diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Então esse versículo vai mostrar que Deus, ele confere ao seu povo a sua glória. Isto é, meus irmãos, o seu nome, pois aqueles que nele confiam são chamados do seu povo. Isto é, povo sobre quem está o nome de Deus. E também confere a força, pois ele dá força ao seu povo. Nós não somos um povo fraco. Nós somos fortes no Senhor, porque a glória do Senhor, a sua força, ela vem dele e enche o nosso coração de paz. Nós precisamos, então, sair daqui nesta noite com essa certeza, que independentemente do que está planejado, qual é a cena que você está vislumbrando na sua frente, mas sabe uma coisa: Deus dá força, Deus dá poder para enfrentarmos. E mesmo Ele dando essa paz no nosso coração, isso não significa que nós vamos estar livres de dificuldade. Mas uma coisa é certa: o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Deus amado, bendito seja o Senhor. Diante da sua palavra nós vemos como nós somos fracos, porque somos pecadores, mas estamos diante de um Deus glorioso, poderoso, que nos fortalece quando nós damos crédito, melhor dizendo, à tua palavra. Quando nós podemos entender ela, ó Deus, e conciliar, ó Deus, com as forças externas, porque há uma força interna em nós que faz com que possamos acreditar, porque nós não somos ímpios, nós não estamos procurando força em deuses falsos, pelo contrário, nós cremos tão somente no único Deus verdadeiro, aquele que criou todas as coisas pelo poder da tua palavra. E esse Deus nos deu uma promessa, por meio da sua aliança. E na cruz, Cristo, Ele cumpre ela. Ele sela a aliança. Eu vou resgatar o meu povo. Eu vou chamar os eleitos pelo Evangelho, para que então eles entendam, escutam a minha voz, se prostem diante de mim, sejam fortalecidos, munidos de todo o conhecimento, de toda a palavra. E agora, neste mundo mesmo caído, tenhamos, ó Deus, uma visão do reino, que devemos proclamar a glória do Senhor, devemos viver para a glória de Deus, mesmo sabendo que virá dias difíceis, virá dias com gafanhotos ou sem gafanhotos, com trovoadas, dias em que seremos perseguidos, mas jamais podemos negar a nossa fé. Mas quantos, ó Deus, quantos? É muito fácil ver em comentários na rede social, alguns relembrando memórias de 20 anos atrás, de 30, que era da igreja, que foi batizado, que era daquela igreja e hoje estão no mundo. Mas se esse povo tem uma fé verdadeira, eles se voltarão para o Senhor. Porque os eleitos jamais se perdem. Que o Senhor Deus, com sua graça e com sua misericórdia, alcance todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nos dá uma noite de graça, Senhor, de repouso, dá uma semana de bênção para o teu povo. Aqui estaremos na semana, transmitindo as nossas lives,
mas nós não paramos de orar incessantemente, Deus, constantemente, intensificando, ó Deus, as nossas orações, pedindo que o Senhor, ó Deus, nos dê, ó Deus, as nossas reuniões presencial com a Tua igreja, ó Deus, porque diferente dos ímpios que dizem que Deus está em todo lugar, que encontra Deus numa árvore, num animal, numa planta, que a mesma fé que pratica na igreja, pratica em casa, é porque eles não conhecem o Senhor, eles não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus que, ó Deus, chama na Tua palavra para o povo se reunir, para participarem dos sacramentos, para orarem juntos, pelos outros e com os outros. Tudo isso faz parte da essência da Tua igreja, Senhor. E nós queremos isso de volta, Senhor Deus. Por isso nós oramos, Deus, em nome do Senhor. Abre as portas da igreja do Senhor. Ó Deus, derruba todos os decretos, ó Deus, pelo poder do Teu nome, ó Deus. O ímpio pode até pensar que está prevalecendo, Deus. Mas uma coisa é certa, ó Deus, a ruína dele será certa, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor seja o nosso advogado, o justo. Nós não estamos pedindo por aquilo que não é dever nosso, ó Deus, mas aquilo que é de direito nosso. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, as nossas reuniões. Deus, desperta, ó Deus, os atalaias dessa cidade. Desperta, ó Deus, as lideranças dessa igreja, da igreja do Senhor, ó Deus, independentemente da denominação, para que orem, mas também que, ó Deus, lutem, porque os ímpios estão lutando pelos seus propósitos. Mas a igreja permanece na inércia, calada. Ó Deus, então, se as prioridades forem pecaminosas, ó Deus, o Senhor mesmo dará o pago, porque o Senhor não poupa, porque a Tua palavra diz que o julgamento do Senhor irá começar pela igreja, porque o Senhor não pode ver iniquidade na igreja do Senhor. E tampouco na liderança da igreja. Seja o Senhor, ó Deus, a sondar os nossos corações, as nossas intenções, as nossas motivações, para ver se não é pecaminosa, se não estamos nos acovardando diante dessa situação. Porque, Deus, é inconcebível cidades com maior número de habitantes como o Morro do Chapéu, com casos 10 vezes maior do que Morro do Chapéu, estarem com as reuniões presenciais. E a igreja calada diante dessa situação. Mas nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, essa é a nossa oração. Essa é a oração da igreja presbiteriana do Morro do Chapéu. Para que o Senhor nos atenda e nos responda. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.